Estamos de volta com o programa Tribuna Livre no terceiro bloco e o Narciso havia perguntado sobre o Amazonas, se o PDT está ganhando lá, provavelmente um governador, né? É, um governador importante, Aí, importante. É o caso Amazonino Mendes, seu resposta. A Amazonina é nosso candidato, é uma disputa difícil, porque está disputando lá o ex-governador também, o Eduardo Braga. O Amazonina foi ex-governador 2 vezes, foi prefeito da capital, 3 vezes, aliás, ele foi governador. Então, é uma disputa em que eu tenho certeza que é de um nível elevado. Porque você não está colocando o Estado na mão de ninguém que não sabe nem onde é que é a cadeira do governador. Eu costumo dizer o seguinte: você gosta de querer uma novidade, a novidade tem que ter base. Uma novidade tem que ter alguma estrutura, tem que ter algum conhecimento, tem que ter feito alguma coisa na vida para comandar um Estado como a Amazônia. Não é qualquer lugar, um Estado, o maior Estado da Federação, né? A maior porteira de entrada do Brasil é o Amazonas. Então eu acho que o Amazonas leva essa grande vantagem da experiência. Ele é um homem amadurecido e ele é um homem que não levará mais do que 24 horas para saber onde está cada um, qual é o número do telefone, onde fica a secretaria, porque ele conhece. Presidente, nós temos um problema grave no Brasil hoje que chama custo Brasil. Essa discussão, claro, deveria ser muito mais para o candidato Ciro Gomes, do seu partido. Mas vamos aproveitar a sua presença aqui. Já deve ter discutido alguma coisa com ele. Como é que ficaria essa questão da previdência social no Brasil? Um crescimento muito tímido da economia durante esses anos, as próprias despesas dos órgãos públicos aumentando numa desproporção do crescimento da própria economia, e o Brasil chegando a uma situação altamente preocupante. O governo já fala em demitir funcionário, que não resolveria coisa nenhuma, essa demissão proposta pelo PDV, Temer. né? Economizar 1 bilhão Um por bilhão ano. que... Aí deu um aumento ontem para os... Para 16%. Essa loucura que está o Brasil com seus números. Como o PDT e o seu futuro candidato a presidente estão vendo essa realidade? É uma realidade dura, difícil e não simples de resolver. Quem falar o contrário está mentindo, e eu não sou adepto da mentira, eu não suporto. Eu tenho algumas ideias que são poucas ideias acumuladas durante esses 37 anos que o PDT tem, eu tenho de PDT meu único partido na minha vida. Por exemplo, Previdência Social. Tem que se separar privilégio de sobrevivência. Você tem hoje praticamente 60% dos municípios brasileiros que dependem dos aposentados e pensionistas do INSS. Eles sustentam 60% dos municípios brasileiros. A reforma que está se propondo é para pegar o Barnabé, o pequeno, não o graúdo. Por que não quer se tocar, porque é uma ferida dolorosa, vai mexer muito interesse, com o poder judiciário? Perfeito. Vamos tocar com profundidade, vamos saber quem são os privilégios dali. Do poder legislativo também. Vamos tocar, vamos começar a discutir a reforma da Previdência sobre os privilégios. Aí eu topo essa discussão com profundidade. Porque você vai ver que 30%, que representa toda essa folha, consome quase 80% da dívida da Previdência. O resto, que são 80% da população, consome 20%. Então, em vez de discutir com a maioria que precisa ser protegida, a maioria, o homem da terra, são 10 milhões de trabalhadores rurais que ganharam aposentadoria, que nem deveria estar na conta da Previdência, deveria estar na conta da área social, que nunca contribuíram com a Previdência. Eu sou a favor que eles tenham, eu não estou, sou contra. Só que não deve ser separado da conta da Previdência. Então, na verdade, amigo, há muita falta de discussão com profundidade, com honestidade, muita falta de coragem de enfrentar os grupos, as corporações que se protegem e que não deixam se tocar. Na minha opinião, a Previdência é coisa séria, que tem que ser com transparência, começando pelos privilégios. Então, pelo que o senhor afirma, que é o mesmo pensamento meu, o sistema corporativista brasileiro vem minando muito os países. Há muito tempo. Não é de hoje. É uma casta de privilegiados que não representa 1% dos beneficiários da Previdência, em termos de quantitativo. E eu vou dar um exemplo aqui entre nós. Quando eu e Narciso, porque Narciso é muito mais idoso do que eu, mas quando eu e Narciso
nós éramos parlamentares, fomos parlamentares juntos, não existia essa tal de verba indenizatória no Congresso Nacional. Eu, sinceramente, considero isso uma excrescência. Como considero imoral auxílio alimentação, auxílio moradia, para quem ganha bem. Amigo, a maioria do judiciário tem auxílio moradia com a pessoa morando no próprio estado. Claro que o cara sim. já tem a casa dele, já tem o apartamento dele, para que ter auxílio uma boa moradia? remuneração. Mas Lupe, Então, só para fechar aqui, desculpe. Então, você fez uma pergunta muito profunda, por isso que eu quero só acrescentar. A Previdência tem que começar a ser discutida pelos privilégios. Ponto 1. Ponto 2, o custo do Brasil. E aí vocês não vão gostar, mas eu vou falar. É para fazer a polêmica. O problema do Brasil, meu amigo, não são a massa salariada. Quando melhora o salário é quando o Brasil cresce, porque bota o dinheiro no mercado. Foi o auge do governo Lula. Foi o crescimento do salário mínimo acima da inflação. Porque você crescia acima do salário da inflação, essas pessoas precisam comprar alguma coisa, precisam comprar uma geladeira, precisam comprar um fogão, precisam comprar mais comida, compravam uma roupa, ia para o mercado, girava. E esse é o chamado círculo virtuoso da economia. Estão matando o círculo virtuoso. Estão querendo achatar o salário, achando que isso, pelo contrário, isso só agrava. O Brasil tem que copiar os americanos naquilo que é de bom. Minha opinião pessoal, isso não é uma discussão ainda do partido, minha. Eu adoro o modelo americano de taxar na compra. Então, eu quero comprar um cafezinho, eu vou pagar uma taxação sobre o café. Se eu quero comprar uma Ferrari, eu vou pagar a taxação. Se eu quero comprar uma casa que vale 2 milhões de dólares, a minha taxação é sobre aquilo que eu compro. E está lá aparecendo na hora. Transparente, público, notório. O que faz no Brasil é uma tributação profundamente injusta. Você, como empresário que gera emprego, não pode ser igualmente taxado da mesma maneira como alguém que não gera emprego nenhum. Então, essa dicotomia, essa diferença que a gente tem que atacar o modelo americano. E olha que não está aqui nenhum fã dos Estados Unidos. Eu sou nacionalista, eu sou patriota. Mas eu reconheço, gente. Sim. É um modelo centenário que funciona com uma eficiência tremenda. Porque você vai em qualquer lojinha para comprar um eletrodoméstico, paga, está lá quanto você pagou de imposto. Acabou, claro. Está lá. Acabou. A sua obrigação é próxima do zero. Próxima do zero. E isso tiraria o sentido de uma instituição financeira, um banco está lucrando 1 bilhão por mês. O que é um absurdo. 1 bilhão por mês. E mais, isso facilita inclusive a fiscalização. Tudo agora informatizado, amigo. Você sabe que tem gente que cria dificuldade para obter facilidade. Então não vai acabar com esse jargão aí que fica criando dificuldade. Doutor Lupe, é doutor Lupe, né? Não, é só Lupe. Lupe. Presidente, deputado, professor. Não sou nada disso. Sou amigo do Tchê. Amigo do Tchê, tá bom. Tem particularmente me preocupado mais nesse país com 2 questões. A politização da justiça e a justicialização da política. É verdade. Essas 2 coisas, para mim, é que está matando esse É uma país. praga do gafanhoto. Eu vou citar um exemplo. Antes de ontem, o governo, para cumprir uma legislação questionável, eu não, do cumprimento do teto do gasto, ele já ia estourar o déficit de 139 previsto no orçamento que for aprovado. Aí o governo vem e cria um aumento do Imposto na combustível. de combustível. Aí um juizinho, Juiz. que eu considero isso, É jovem. eu considero isso uma irresponsabilidade. Decreta a nulidade do ato do presidente da República. E eu chamei o juizinho, porque quando foi indo agora, o Tribunal Regional revogou a decisão do juizinho. Quer dizer, é isso que eu estou chamando da justicialização da política. Quando eu falo de politização da justiça, é que se questiona hoje que tem ministro que é do PSDB, que ministro que é do PMDB, ministro que é do PT, etc. Eu pergunto, quando é que isso vai se acabar? Posso ser desafiador? Pode. E dando a minha opinião pessoal, por que juiz não é eleito? Por que juiz não tem mandato? Por que juiz não tem que prestar conta para ninguém? Quando a Constituição diz que todo poder emana do povo. Então para pensar, o que eu estou falando amanhã, vocês vão ver meu nome sendo apedrejado aí. Mas eu falo com a maior tranquilidade, eu acho que nós temos que mudar o modelo da escolha do Poder Judiciário. Mudar. Nós temos que ter controle. Ninguém é Jesus Cristo para ser perfeito.
Todos somos humanos infalíveis. Tem que se ter um controle efetivo sobre todos os poderes. Sobre o poder executivo, em tese, é o poder legislativo. Sobre o poder legislativo, em tese, são os tribunais. E sobre os tribunais, quem é que tem esse poder de controlá-los? Os desmandos, os erros, os equívocos. E por que a escolha de um juiz, mérito do Supremo, tem que ser uma escolha do presidente da República ou do Congresso Nacional? Por quê? E por que não tem mandato? Porque até quando quiser. E a preocupante vitaliciedade. Exato, Para mim é que é isso pra mim, exato. hein? Aí nós estamos falando de teses que são revolucionárias. São. E que vai assustar muita gente. Mas eu penso assim. Eu estou dizendo com sinceridade. Porque a preocupação que eu tenho com relação a isso, apesar de respeitar muito esse ponto de vista aí, até porque realmente a Constituição diz que todo poder emana do povo. E em nome dele deve ser Deve exercido. ser exercido. A preocupação que se tem, como a função mais técnica, a função de um juiz é uma função técnica. O Ministério Público também é uma função técnica. Isso, irmão. Faz o concurso público. Pois é. Como é que Se você você vai fazer coloca- só porque eu tenho simpatia ou porque o meu partido, quer dizer, eu sou presidente da República, não, impossível, na hipótese, impossível. Então eu vou escolher porque ele é simpático a mim ou porque meus companheiros de partido pediram para escolher ele? Não é Mas correto, nesse eu não caso acho. da eleição, eu acho que nós temos que educar bem um povo para ele ter É um condições modelo, de fazer uma escolha são, dessa. são modelos diferenciados. Você não pode disputar uma cadeira de juiz um leigo. Você não pode disputar uma cadeira de juiz. Eu não poderia. Eu não tenho formação técnica para tal. Mas eu ainda diria mais, presidente. Um povo que ainda pede dentadura para escolher é complicado. Tem que se criar critérios. Sim. Tem que passar pelo critério técnico da competência e saber notório. Aliás, quando vai para Congresso e para o Senado, está lá, saber notório, conhecimento técnico. E fecha um círculo, uma articulação, escolhe quem quer. O que eu acho é que a fórmula está errada. E mais do que escolha, para mim, é a falta de controle. Sim, eu Ninguém concordo. controla esse poder. Mas, doutor Lu, Mas eles criaram, inclusive, o Conselho Nacional. eu vou- Sobre a reforma É trabalhista. dentre eles. eu vou fazer outra pergunta aqui para o doutor Lu. Doutor Lu, Tá bom o negócio aqui. eu trouxe alguns itens aqui que eu falei da judicialização da política e politização da justiça. E agora me preocupa também a judicialização da gestão pública. Por exemplo, que Deus o tenha, o Ministério da VASC mandou prender um senador quando a Constituição proibia que ele fizesse aquilo. Aí o outro ministro, ele Afasta também o presidente da- afasta o presidente da Câmara, Eduardo Todos os Cunha, erros que ele possa ter. Mas ainda teve, ele mandou, pelo menos, para a Câmara aprovar. Ele obedeceu um Sim, rito. mas mandou. Do Senado, não. O Senado não teve. Aí vem outra questão. Ele não mandou, não. Esperou, mandou, a mesa aprovou. O juiz Sérgio Moro, esse idolatrado hoje no Brasil inteiro, ele ilegalmente, precisa que seja dito ilegalmente, ele grampeou o telefone do presidente Lula e da presidente Dilma, e ilegalmente, e ele sabendo que estava ilegalmente, vaza uma telefonema de caráter pessoal. Aí o Supremo Tribunal Federal, interpretando o artigo 5º da Constituição, que diz que as causas pétreas, diz que a pessoa só pode ser condenado através do trânsito em julgado da ação condenatória. Aí inventa que a prisão Provisória via permanente. vira permanente, a presente permanente. Quer dizer, é esse tipo de intromissão. Agora, não vamos responsabilizar também a justiça por isso. Porque, para mim, os poderes, aí sim, que emanam do povo, estão deixando um vazio para que a justiça participe. São omissos, não cumprem a sua parte de legislar. Aí o Poder Judiciário legisla, em vez de ter os legisladores legislando. Agora, Você falou, você já respondeu. Antes de encerrar, presidente, eu gostaria de saber com o nosso presidente regional, permita-me, senhor diretor, como é que está o PDT no Acre? Até para que você dê uma satisfação aqui aos nossos... E ao presidente já deve ter dado, né? A gente já fez algumas conversas, né? O Lupe, e aqui um momento assim, de agradecer a confiança, né, que o presidente tem depositado na executiva regional. E o PDT... Está organizado em todos os municípios? Está organizado
praticamente em todos os municípios. Tem algumas alterações que a gente precisa fazer. Os companheiros do partido têm ajudado muito, né? A executiva tem trabalhado exaustivamente. Sabemos do compromisso que nós temos e de uma meta de a gente fazer o Ciro o nosso candidato mais votado aqui no estado, e a gente precisa ter base disso. Nós construímos agora, dentro do partido, o movimento comunitário, que a gente está chegando lá na base. Nós temos um pré-ENEM 0800, gratuito, já em 16 comunidades. Esse é um trabalho fantástico que a gente vem fazendo. Eu já disse também as filiações, né, que a gente tem feito agora nessa última semana, mais de 1.000 filiados no partido. Mais de 1.000 filiados em uma semana no partido. Aí, não somos Pelé, mas estamos no milésimo. Então, tem ficha aí? Tem ficha? No Narciso é filiado. Narciso é filiado, né? Filiado. PDT olhou para mim. Ele vai lá hoje, já está convidado. Já está convidado para ele vai lá hoje. Eu acho que o presidente está satisfeito aí com o nosso trabalho aí que a gente vem fazendo aí. Presidente, a reforma trabalhista, como é? Eu acho que tem. O senhor foi ministro do Trabalho do presidente Lula. É claro que tem. Eu não gosto da palavra reforma, porque como é interpretada a reforma sempre representa perda. Ficou essa interpretação. Eu gosto de atualização. Mas a fórmula que está sendo feita pelo Temer também está errada. Por exemplo, vou dizer coisa que não vão agradar. Acaba com o imposto sindical do trabalhador. Por que não acaba do patronal? Você sabe que o imposto sindical patronal é 2,5% da folha de cada empresa no Brasil. 2,5%. Para montar o sistema S? Para montar o sistema S. Eu não sou contra o sistema S, eu só estou dizendo que não dá para ir com dureza na carne fraca, que é o trabalhador, e com frouxidão na carne mais dura, que é do patrão. Aí é que eu acho que está faltando o diálogo, a transparência. Outro exemplo. O acordado valer mais do que o legislado. É muito fácil você ter isso aqui quando você está tratando com os empregados de sindicatos metalúrgicos de São Paulo, Volkswagen. Pô, aquilo ali é um monstro. Vai se meter com aqueles trabalhadores aí. Ali é pesado. Agora, tu vai pegar o sindicato das costureiras de Quixeramobim, acabou, meu irmão. Ou eles aceitam ou estão demitidos. Então, nada pode valer mais do que a lei. Se a lei está errada, se atualiza, se muda, se cria nova. Agora, quando faz o acordado valer mais do que o legislado, eu pergunto... Mas para o acordado valer mais que o legislado, é porque o acordado já foi legislado também. Mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes não. Mas eu perguntaria o seguinte aí. Muitos não. Dentro dessa questão trabalhista. É correto também que o Brasil tenha 16 mil sindicatos aproximadamente? Não é nada correto. Virou uma fábrica. Virou uma fábrica. Igual os partidos Fábrica de representação sem representatividade. Essa é que é a verdade. Interessado no imposto sindical. Claro, mas por isso que eu estou dizendo, tem que ser com profundidade. Irmão, ninguém constrói nada que seja para a próxima geração, e não para a próxima eleição, sem grande e profunda discussão com a sociedade como um todo. Tudo está sendo feito nas coxas, desculpa o termo. Tudo está sendo feito em cima das coxas, para resposta imediata. Aí não dura, não é perene, não é para gerações, é para a próxima eleição, só isso. Chegamos ao final do programa, quero agradecer a audiência e muito obrigado, deputado Lupe, aí, pela sua vinda aqui ao nosso programa, deputado Luxê também, que atendeu nossa solicitação, nosso convite de trazê-lo aqui. Obrigado. Vamos sim, vamos. Eu estou agradecendo já que acabou o programa, se eu saber. Não, nós temos o hábito aqui de encerrar com uma frase. E aí nós vamos lhe dar a oportunidade de ser o último. Vou começar com o Tchê, porque ele já é de casa. Eu vou a usar sua frase, deputado. A minha frase hoje é uma frase do Leonel Brizola, né? Construímos esse partido para mudar o Brasil. Aê! Ele é bom, hein? Eu continuo de Roberto Campos. Tá bom. Nós estamos comemorando o centenário de um pensador liberal. Roberto Campos, do maior valor. Respeitável. E ele, a frase dele que eu vou dizer, comunga muito com o PDT pensa. Abrindo aspas, mais importante que as riquezas naturais são as riquezas artificiais da educação e da tecnologia. Narciso.
Eu vou falar, reproduzir uma frase do Brizola. Né? Olha a ver a Brizola. Não, Brizola, ele era bom. A propriedade privada é uma coisa tão importante que a queremos para todos. É isso mesmo, é verdade. Hein? Muito bonito. É a sua, deputado Lucas. Eu fecho A minha, eu aqui. quero lembrar, rapaz, é rápido, mas é interessante. Eu tinha saído do Ministério do Trabalho, debaixo de uma saraivada de críticas, subindo a Serra de Petrópolis e um caminhão na minha frente. Eu, minha mulher e meu filho mais jovem. E no para-choque desse caminhão, escrita a seguinte frase: a verdade é filha do tempo. Eu subi a serra inteirinha e não consegui ultrapassar esse caminhão. Quando eu cheguei no hotel que ia ficar, esse caminhão parou no hotel para descarregar alguns produtos. Eu fui no porteiro, no caminhoneiro que estava dirigindo. O que é essa frase? Quem fez essa frase? De onde veio essa frase? E ele olhou para mim e disse assim: olha, minha velha mãe não sabia ler nem escrever, mas ela disse que eu, ou se não fosse eu, os meus filhos, o neto dela, seriam um dia gente de muito valor. E os meus 2 filhos, um é médico e outro engenheiro. E por isso que eu botei essa frase da minha mãe aí. Eu não entendi, mas é por causa dos seus filhos? Não. Porque ela falou uma verdade, e a verdade é filha do tempo. Bacana. Muito obrigado mais uma vez. Bom, deixa eu fechar com a minha aqui. Essa daqui é boa. Até o Narciso comentou ela, eu anotei, de uma perrenga do garotinho com Brizola. Aí ele disse, porque tem umas aí, tem uma de 79, que um repórter chegou pro Brizola e disse, é para provocar, né? Isso é verdade que o senhor, quando fugiu em 64, no golpe, o senhor fugiu de saia, de calcinha, de costas, calcinhas da tua mãe. É verdade. Não foi isso daí? O jornalista ficou A maluco. do garotinho foi essa aqui. O garotinho é como uma bola. Não tem lado e é oco por dentro. Muito obrigado, boa noite.